Porque se tem uma incoerência, tem uma informação que está solta. Que informação é essa? Eu gostei muito disso porque isso acontece bastante, né? Acho que todo corretor deve ter se identificado porque Fazer perguntas de verificação ao longo do processo, tu não deixa o cliente se perder. como que o corretor hoje ele poderia se aperfeiçoar para estar cada vez mais preparado? Porque o mercado está exigindo também que o profissional seja mais preparado, né? Bem-vindos a mais um episódio do PaxCast. Hoje vamos conversar sobre comportamentos, vendas e crescimento no mercado imobiliário. Temos aqui um convidado que vai unir prática e ensino. Recebemos aqui hoje o Diego Reginato, ele que é mentor, treinador comportamental que se aprofundou no método DISC e vem ajudando corretores a se comunicarem melhor, venderem melhor e com mais estratégia, além de construírem carreiras mais sólidas no mercado imobiliário. Então, vamos lá. Diego, muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer recebê-lo no PaxCast. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui compartilhando esse assunto que é maravilhoso. Então, para a gente começar, Diego, eu queria ouvir um pouquinho da tua trajetória. Eu estava dando umas fuçadinhas ali no teu perfil, né? Vi que tu começou como mecânico, ajudante de mecânico, jogou futebol de salão, então temos aqui um atleta, né? Eis, né? Ex-atleta. Como é que tu saiu dessa parte e foi para a parte de vendas, lojistas, né? E chegou onde tu tá hoje? Sim, cada um tem uma história, né? E Com a minha, certeza. eu sou gaúcho, sou natural de Marau, região norte do estado do Rio Grande do Sul. Lá fiquei toda a minha infância, depois eu fui para Chapecó, morei em São Miguel do Oeste, e depois eu voltei e fiquei em Passo Fundo. E construí minha vida em Passo Fundo, depois fui a Santos e agora estou aqui em Porto Belo, casado com a Wanda há mais de 20 anos e juntos a gente tem 3 filhos. Essa carreira profissional, ela começou muito cedo, aos 15 anos eu fiz curso de Senai e eu fui mecânico de manutenção industrial, numa Uhum. empresa chamada Metasa, que é uma metalúrgica famosa em Marau. Depois o sonho era jogar futsal, eu decidi De realizar todo esse menino, sonho. né? Aí tem um episódio interessante que eu fui fazer um teste de futebol de campo no Ipiranga, em Erechim. E eu liguei pro Machado, que é empresário de jogador, e disse assim, cara, você tem que me dar uma oportunidade, porque eu sou muito bom. Mas não era verdade, porque eu jogava futsal. E ele não, enfim, eu conversei, ele conseguiu fazer o teste, era para durar 15 dias, durou 2, Meu porque o Deus! primeiro choveu. Mas durou mais um. Durou mais um. Mas aí eu saí do Ipiranga e eu fui para o Atlântico de Erechim, fiz um teste de futsal e aí eu passei, e aí eu realizei meu sonho de ser atleta profissional, né? Porque eu joguei todos os anos das categorias de base, até chegar ao profissional, joguei 2 anos profissional, e aí eu vi que não era a vida que eu queria ter, porque a vida do jogador é uma coisa de fora e outra coisa é viver ela, né? Tem que abdicar de muita coisa, eu disse, não é para mim, não sou tão bom assim, não vou ser uma estrela e vou comprometer alguns anos da minha vida. Aí eu decidi ir para a área comercial. Aí entrei no Banco Bradesco, setor de previdência, em Passo Fundo. Lá eu fiquei 2 anos e recebi um convite para vender colchões terapêuticos. Eu estudava administração de empresas, trabalhava no Banco Bradesco e aí, de repente, eu larguei tudo para vender colchão. Só que eu esqueci de uma coisa, que eu não gostava de vender, que eu não sabia vender, que eu tinha vergonha. Então eu apertava a campainha na casa das pessoas e ia embora antes delas abrirem a porta. Meu Deus! Eu ligava, desligava o telefone antes delas atender. Tamanho era o receio. Aí a ferro e fogo, modelei os profissionais que performavam bem e consegui ter sucesso. Cheguei a ser campeão nacional de vendas, tive 3 lojas de colchões, fui gerente comercial da marca em 2015, performei. Só que aí, Ana, o grande insight da minha vida talvez veio nesse momento. Porque por mais que eu tinha performance, eu não era feliz. Mas então tu atuava por trás dos panos, assim, treinando o time ou tu desenvolveu a habilidade de vender isso? Perfeito. Eu desenvolvi a habilidade de vender para sobreviver, mas o dom apareceu na gestão. Eu Uhum, formei times, eu formei campeões em vendas, eu formei times de elite. Em função uhum. disso, a marca viu o meu potencial e ela me chamou para assumir a gerência comercial nacional ao longo do ano de 2015 pela gestão que eu fiz com a loja Performance que eu consegui tirar. Uhum. Só que tudo era, assim, não era explícito, era uma coisa meio intuitiva. E quando eu me dei conta que aquilo não me realizava, não era feliz, eu entrei num conflito existencial. Eu disse, meu Deus, quem eu sou? O que está acontecendo? Porque eu estava lá num prêmio de vendas em Buenos Aires,
uma noite de tango maravilhoso, só que dentro eu estava triste. Sim. Estava em Porto de Galinhas, só que na hora de dormir eu não era feliz com aquilo. Se a conta não está fechando. Eu morei 3 anos em Santos e foi em Santos que eu fiz essa reflexão ao longo da pandemia. Sim. Porque veio a pandemia, deu aquele baque na gente, e eu aproveitei para rever algumas coisas. Foi aí que eu caí no assunto perfil comportamental. Quando eu vi isso, sabe quando parece assim que abre um mundo novo na sua cabeça? Aí tudo passou a fazer sentido. Todas aquelas peças embaralhadas daquele quebra-cabeça, agora encaixaram, eu entendi meu perfil. Meu perfil não é comercial, meu perfil é estratégico, meu perfil é RH, é de gente, é de gestor. Eu gosto da parte comercial, gosto da parte empresarial, mas dentro de uma estratégia. Aí eu me identifiquei com o meu perfil, me organizei e olha só o que aconteceu, melhorou muito a minha performance em vendas, porque aí eu passei a vender com a minha autenticidade, com a minha essência. Eu parei de usar técnica e eu passei a jogar a minha verdade para cima da mesa. Uhum. O jogo virou a um nível, a minha vida toda virou de perna para cabeça, de perna à cabeça, aí eu fiz uma transição de carreira e hoje eu acabei atuando profissionalmente com isso. Como é que tu chegou no mercado imobiliário dentro dessa situação? Ou hoje tu estás atuando em diversas áreas, mas tratando o perfil comportamental das pessoas? Perfeito, é uma boa pergunta. Em Santos, eu atuava no mercado empresarial, empresas, Sim. né? Aí a gente veio de Santos para cá, para Porto Belo, e quando cheguei aqui eu continuei com a minha rotina profissional. Só que o mercado imobiliário aqui da região, ele é absurdo. É o que domina, né? É ele que dá o ritmo da Sim. música. Em Santos, eu já havia atendido um corretor de imóveis em Santo André. E no processo de mentoria, a gente traçou metas para um ano que a gente atingiu em 60 dias. Então, eu já vi um potencial do meu Uhum. trabalho associado a um bom profissional do ramo de corretor de imóveis como um match bom para poder gerar um resultado real. E quando eu cheguei aqui e vi esse mundo de possibilidades, eu comecei a estudar esse mercado, comecei a conversar com as pessoas. E o que eu percebi, Ana? O resultado financeiro, principalmente, e profissional do corretor, ele cresce muito, muito antes do que ele. Até mesmo de algumas construtoras, até mesmo de um dono de imobiliária, que às vezes ele é um excelente corretor e decide colocar uma imobiliária. Só que fazer a gestão de uma É imobiliária e muito fazer diferente. venda é absolutamente diferente. Por isso que às vezes o melhor gestor não é o melhor vendedor, né? Você promove o melhor vendedor a ser um gestor e perde os dois, o melhor vendedor e perde um gestor que essa pessoa não fica na empresa. E tu chegou a ter algum desafio para adentrar nessa parte do mercado imobiliário aqui em Porto Belo? Como é que tu chegou nesse, né, aqui beleza, uma coisa é tu olhar e falar, nossa, quantas oportunidades, é aqui que eu vou atuar. Outra coisa é tu performar dentro dessa área, entrar nessa bolha, né? Muito, muito. Uma, porque é natural quem chega de fora encontrar determinada resistência, Sim. né? E aí aconteceram duas coisas. Outra barreira de entrada foi a falta da consciência que o corretor precisa de ajuda, precisa de uma mentoria, precisa de um treinamento, precisa de um aperfeiçoamento. Justamente por ele ter um bom resultado, eles consideram o dono da verdade. Então, ele diz, eu sei tudo, Qualquer pessoa, né? né? Que tem o resultado acaba assumindo essa postura. Então eu precisei de muita sabedoria, muita humildade, precisei começar a conquistar pequenas fatias da confiança de alguns profissionais de referência em alguns lugares. E o que virou a chave aqui foi o BNI, né, que é uma franquia de networking profissional. Eu já havia conhecido em Santos e quando eu vim para cá eu já procurei, né, que é Business Network International. É a maior e mais bem-sucedida estrutura de networking profissional do mundo. E aí eu entrei no BNI aqui da região e isso começou a me gerar conexões de pessoas que me conheceram, viram quem eu era, viram o meu potencial e até mesmo no BNI, inicialmente, eu fui reprovado. Eles não queriam um cara da minha área lá dentro porque eu poderia ser uma ameaça, de ser um charlatão, de oferecer coisas que não podem cumprir, de trabalhar com aquela coisa motivacional rasa e depois cobrar altos valores e não ter uma entrega com qualidade. E dentro da plataforma a gente tem que provar que a gente é bom, com construção de confiança, enfim. Aí eu comecei a ter resultado, hoje eu sou diretor de 2 equipes aqui da região e tenho um respeito muito grande lá dentro e foi a grande porta de entrada para mim acessar mesas, lugares e pessoas que sozinho eu levaria 4 ou 5 anos. E
Como que tu faz o entendimento de, tipo, tu comentou que tu veio pra cá, teve um acesso a corretor, né, e ele conseguiu desenvolver a partir do teu treinamento voltado para o comportamento, né. Aonde que tu identifica os gaps, os erros que ele tá cometendo no dia a dia pra daí então tu começar a atuar dentro dessa forma? Perfeito. É uma pergunta muito boa. Quando eu olho o perfil comportamental, Ana, ele é um relatório dentro de um software chamado SysAssessment, junta 3 teorias, não só DISC, junta tipo psicológico de Jung e junta teoria de valores de Gardner. Então nós temos 3 teorias de comportamento humano que o sistema faz um algoritmo e me dá um relatório de quase 60 páginas. Às vezes eu sei mais da pessoa do que ela mesma. E é um software muito responsável. Foi atestado pela Universidade Federal do Ceará com 97% de assertividade. Então não é um teste de internet, não é uma Uhum. IA que está falando de acordo com algumas informações soltas. Existe uma responsabilidade profissional comercial ali. Só que quando eu tenho esse relatório em mãos, eu não vou olhar só ele. Eu preciso que o corretor me conte a história de vida dele. Como é que foi a infância, de onde veio, como é que é a relação com pai e mãe, foi forjado de que forma ao longo da vida, passou por que tipo de experiência, a idade da pessoa, quantos anos tem, o que está acontecendo na vida dessa pessoa. E terceiro ponto, quais são os desafios atuais? Quando eu monto todas essas informações na minha frente, para mim fica muito claro quais são os desafios que ela entende, enfrenta, quais os potenciais que ela tem de resultado. Aí eu vou fazendo perguntas de verificação, colocando um termômetro para ver a temperatura em cada área da vida dela. Quando eu tenho tudo isso montado, eu vou dar uma devolutiva e junto com ela vou apontar para um processo de solução. Vou te dar um exemplo. Teve uma corretora de imóveis, é uma empresária do interior do estado, veio para cá, Uhum. gostou do mercado, disse assim, vendeu as empresas dela lá e passou a atuar como corretora aqui. Então já tem um ecossistema mais Sim. qualificado. E ela viu uma palestra minha, gostou, me contratou fiz uma análise de perfil dela, ela gostou da devolutiva, contratou uma mentoria. E em determinado momento, teve um atendimento que ficou complicado. Ela disse assim, Diego, não estou conseguindo avançar com um amigo, empresário, investidor, e está tendo alguma divergência aqui. Eu fiz a leitura do perfil junto com ela, do cliente, pelo áudio e pela escrita de WhatsApp. Identifiquei o perfil, tracei uma estratégia, ela foi resistente no início, mas aceitou. Em 7 dias ela efetivou a venda. Detalhe, o cliente escolheu outro imóvel, outra construtora, outra localização que ela não estava trabalhando. E a pergunta que eu faço é por que o cliente, no final das contas, ligou para ela para fechar a venda com ela? Porque ela leu o perfil e criou uma conexão certa. Então, na essência, esse é o meu trabalho. Como que, por exemplo, assim, isso é até um pouco louco de pensar no sentido de tu tá analisando uma forma que ele tá falando no celular, e muitas vezes breve, né, uma mensagem, um bate-papo, algum questionário com algumas perguntas. Como que esse slot da vida da pessoa pode meio que configurar ela como um todo? Isso às vezes não chega a ser um pouco contraditório? Sim, ele é apenas um ponto de partida. É Uhum, uma linha inicial de conexão. Porque, de maneira geral, o corretor está preparado para atender. uhum, Minimamente ele entende o mercado, ele entende de gente, ele sabe fazer algumas perguntas, ele sabe apresentar algumas possibilidades, ele está minimamente preparado para um bom atendimento e alguns até numa performance bem profunda. Só que quando ele inicia esse atendimento ao cliente, ele começa esse processo, ele está muito focado nele e ele não tem um olhar ao cliente. Então, quando eu domino essa ferramenta, que diz que é a ferramenta que eu escolhi para me apresentar, porque ela é mais didática, é mais simples e é mais fácil de pegar o jeito uhum. dela. E quando o profissional, o corretor, consegue fazer a leitura por um aperto de mão, uma comunicação não verbal, a postura, o jeito de andar, o gesto, o tom da voz, a comunicação no WhatsApp, a foto do WhatsApp, o Instagram, tudo comunica o perfil da pessoa. E Sim. quando o corretor está treinado para identificar, ele já atende de cara no perfil da pessoa. Então, o que acontece lá no cérebro dessa pessoa? Ela diz assim, ele me entende, não é uma ameaça, é alguém amigável, é alguém que me entende, sabe o que eu quero, sabe o que eu preciso. Então, essa conexão, ela já começa bem. Vamos ter empatia agora e nos colocarmos no lugar do cliente. Ele vai entrar em contato só com um corretor? Dificilmente. Dificilmente. É. Vai ter 5, 10 corretores atendendo ele simultaneamente. Qual desses corretores vai conseguir a atenção do cliente, uma conquista rápida de confiança para o cliente falar a verdade? Ele vai falar a verdade para os 10? Sim. Não. No início ele vai jogar informações e ele Que vai ele ver acha que ele quer que também, né. isso, que às vezes ele nem sabe o que ele quer.
Então, por isso que é tão poderoso essa leitura inicial para o início da condução do processo. Depois vão ter outros fatores que aí é necessário fazer algumas verificações. Será que é esse perfil? Será que não é uma amostra falsa? Então eu vou confirmando, validando ao longo Uhum. do processo. Ele é orgânico, ele é vivo e ele vai acontecendo naturalmente. Diego, depois eu quero voltar nessa parte que a gente comentou ali sobre o corretor agir de acordo com a necessidade do cliente, né? Eu ainda quero voltar nessa parte. Ok. Mas antes de entrar nisso, queria que tu explicasse um pouquinho o que que é o método DISC, porque às vezes a gente está aqui falando o que que é DISC, né? O perfil DISC da pessoa é mais didático, a pessoa não sabe nem do que isso significa, né? Pronto. Eu comentei contigo, né? Vai fazer pouco tempo que eu tive um contato sobre o que é o método DISC, né? Eu fui no evento em 2025 da Trinca, no qual o Jota trouxe, né? Ele falou bastante dessa parte de entender o perfil do teu, o teu público-alvo, né? Qual que é a forma dele, mas claro, a gente tem que ir aplicando ao que a gente faz. E aí eu sei que o D é dominante, o I influente, o S seria de stable, né? De Estável. estável, e C de conforme, né? Isso. Mas o que que isso significa na prática? Quais são as peculiaridades de cada uma dessas letrinhas? Sim, o criador é William Moulton Marston e ele classificou, através de uma pesquisa de comportamento humano, 4 grandes grupos de comportamento. Então, o Uhum, D de dominante, o I de influente, o S de estável e o C de conforme. Resumidamente, o que que é um perfil D, um perfil dominante? Como o nome diz, essa pessoa quer dominar. Então, uhum. ela rapidamente quer assumir o controle. É uma pessoa que pergunta de uma forma muito direta, é muito objetiva, aperto de mão firme, o olho no olho, a pessoa que sabe o que quer, não tem tempo a perder. Se Uhum. você enrolar, você perde o time dessa pessoa. Em contrapartida, pode ser estressado, pode ser nervoso, pode atropelar processos e pessoas, porque afinal de contas o que ela quer é resultado, é isso que move o mundo, não é verdade, dominantes? Então eles pensam assim. O influente já é uma pessoa mais sociável, é uma pessoa amigável, mais emocional, criativa, dinâmica, Uhum. gosta de gente, usa roupas mais coloridas, sorri muito, não aperta a mão, abraça, né? Porque gosta de contato. Calorosa. Precisa conversar tocando na Aham. pessoa. Tem um monte de amigos, começa muita coisa, mas nem sempre termina o que começa. Uhum. Não tem muito acabativa, acaba esquecendo promessas, e aí pode sofrer um pouco nesse processo. E também não passa muita credibilidade às vezes, porque argumenta muito. Aquele vendedor que argumenta no poder da influência e convencimento. O S de estável é uma pessoa mais empática. É uma pessoa tranquila, uma fala mansa, mineirinho, tranquilo, uma pessoa que se coloca no lugar do outro, um bom ouvinte, não gosta de conflito, não gosta de pressão, não gosta de ser acelerado, um planejador, um estrategista, uma pessoa calma, bem emocional, sensível, com tendência, eu vou dizer assim, pode ter uma depressão, uma melancolia, é muito comum nos estáveis. Tem dificuldade de dizer não, colocar limite, se posicionar. E o conforme é uma pessoa muito técnica. É uma pessoa extremamente exigente, perfeccionista, técnica. Sabe aquela pessoa que faz pergunta que ninguém faz? Que olha o detalhe, olha que o português do contrato ali não está certo, pede para fazer correções Faltou um ortográficas. acento aqui e uma vírgula Faltou. aqui. Coloca aqui, ó. Só ele viu. Ele tá aqui com você e tem um quadro um pouquinho torto ali, fica incomodando. Ele vai lá e Vou olhar se arruma, tinha mesmo aqui. né? Tem um fiozinho solto, ele vai lá olhar aquele detalhe daquele ponto, né? Muito técnico, muito frio e muito racional. E isso tu já começou tu ensina e tu consegue identificar qual é o perfil da pessoa nos primeiros minutos de contato com ela ou Sim, eu decidi me especializar nisso. Uhum, Então hoje eu sei que muita gente fala de DISC, muita sei. gente, etc. Mas a profundidade já é outra coisa. Eu entrei numa palestra uma vez, tinha 30 e poucas pessoas, empresários, advogados, profissionais liberais, um nível de sucesso bom. E fui para dar uma palestra de DISC associada a vendas. E aí eu disse assim, quem é que entende de DISC? Todo mundo ergueu a mão. E eu disse, o que que eu vim fazer aqui? Eles me contrataram para quê? E eu disse, bom, então não vou explicar a teoria porque todo mundo sabe. Coloquei uma folha em branco na frente de todo mundo e fiz uma pergunta. Como que você identifica um dominante?
E aí, quando eles, eu separei em grupos, pedi para eles fazerem a dinâmica, quando eles apresentaram o resultado, péssimo. Eu disse assim, vocês são muito ruins. Vocês me falaram que vocês entendem de disco, mas não conseguem aplicar em nada. Isso aqui está tudo errado. Ou seja, isso é um reflexo do conhecimento sem a sabedoria. Conhecer não muda nada. O que muda é eu decidir em cima daquilo que eu conheço. Então, a minha vocação, a minha missão é pegar essa teoria para a pessoa que quiser aterrissar isso na vida dela. Estou com um conflito no meu casamento, não entendo mais minha esposa, quero me separar e tal. Teve uma pessoa que participou de uma imersão comigo, que no final, uma arquiteta, a Mari, ela disse assim, Diego, se eu tivesse feito essa imersão contigo, eu não teria me separado. Porque agora eu entendi por que meu marido era daquele jeito e nós nos gostávamos, nós nos dávamos bem, não precisava separar. Só que chegou um momento que ficou insustentável. Falta de um conhecimento técnico dessa informação, como aplicar. E assim o corretor. Quanto esforço para investir numa campanha bem feita, para gerar um lead bem feito, um lead com qualidade. Aí chega esse perfil com qualidade. Aí a pessoa atende errado. Joga fora um monte de tempo, um monte de energia, um monte de dinheiro, porque ela não conseguiu aterrissar esse conhecimento a uma conexão com a pessoa. E tudo é fruto de uma conexão. Se o cliente não se conectar com o corretor, a chance de ele comprar é mínima, a menos que seja um negócio muito bom. Ele não vai comprar, ele vai se conectar. A prova disso, e os corretores que estão nos acompanhando vão concordar comigo, o corretor, às vezes, ele vira um conselheiro da pessoa. Se eu vou dizer para você dominar 2 perfis, para você melhorar a performance, é dominante e conforme. E possivelmente os pares dessas pessoas, os cônjuges, vão ser perfis complementares, que é onde você tem que jogar um jogo bem jogado nesse Isso, sentido. né, tu falou, é perfil complementar. Então, uma pessoa ela vai ser mais técnica e o outro vai vir mais no sentimental, né? Recentemente, a gente atendeu junto com um corretor aqui, era um casal. A mulher, ela veio assim, olhou o projeto, e aí, é aqui que eu vou morar, e vou trazer a minha arquiteta e tal. Veio toda vislumbrada, cheia de emoção. E o marido quieto, não falou nada, a gente apresentando, ele não falou nada. No final, ele pegou todas as anotações e ele começou, qual que é o metro quadrado mesmo? Quanto isso dançando o quê? Então, tipo, a gente viu completamente 2 perfis no casal na hora do atendimento, né? E uma coisa que eu vi no teu perfil, né, que tu fala assim, que para dominar a alta performance nas vendas, a gente tem que ter um equilíbrio entre a parte da emoção para se conectar, né, e a parte da estratégia para sustentar. Como é que a gente tem esse equilíbrio? Quando que a gente aplica né, quando que eu vou ser mais emotivo, quando que eu vou ser mais técnico, aonde que eu equilíbrio, como é que eu sustento os dois, assim, para que a venda possa ser mais efetiva, vamos dizer. Isso vai muito de eu fazer uma leitura correta da temperatura do cliente, né? E vai ter um momento que eu preciso me posicionar. Então, diz, olha, até agora a gente estava aqui brincando e rindo, só que agora a gente vai para um assunto sério. A gente pode agora poder discutir esse assunto, que ele é um pouco mais sério, tudo bem para vocês? Então, quando eu peço permissão, quando eu faço um bom alinhamento, quando eu dou um comando, faço uma CTA, eu assumo o controle da mesa. E aí eu preciso saber quem é que está do outro lado e como que eu faço isso. O dominante eu preciso desafiar um pouquinho. A tua própria pergunta que tu me fez foi uma pergunta desafiadora, né? Se eu tivesse um pouquinho mais atento, puxa, ela está me desafiando, porque aqui ela está me entrevistando. Então, ali apareceu muito a tua dominante, né? E a leitura que eu fiz foi muito da forma como você me recebe quando vem aqui, sempre muito carismática, Uhum. simpática, né? Sempre muito alegre, sempre sorrindo. Então, apareceu mais a influente, mas o dominante, ele confronta. Então, esse confronto, ele vai aparecer na mesa da negociação. Se você não confrontar o dominante, ele não te respeita. Uhum. Se você não for firme e enérgico, ele vai sentir fraqueza do seu lado. E aí, automaticamente, vai comprometer a possibilidade daquele negócio. Então, ter a estratégia e juntar a razão e a emoção é uma habilidade que exige uma perícia um pouquinho maior, onde eu domino todos os outros processos e eu posso me concentrar nisso. Até agora a gente estava falando de identificar o perfil DISC dentro do cliente para daí o corretor agir. Mas como que o corretor se auto-identifica um perfil e age de acordo com o perfil do cliente? Porque às vezes é difícil tu ser um dominante, mas quando tu atende, tu não pode ser só o que tu quer, do jeito que tu quer. Tu tem que Uhum. ir conforme o cliente. Como que tu tem essa transição de personas para se encaixar melhor no atendimento? Ou até que ponto isso se torna algo engessado, tu perde a tua Perfeito. personalidade? Assim, como eu falei no início, a minha identidade e personalidade, ela é inegociável, Uhum. né?
A questão é eu aceitar e assumir o meu perfil. Então esse é o ponto de partida. E para isso eu preciso saber qual é. Então, eu saber qual é o meu perfil. Ah, eu sou dominante. Ok, então a tendência é eu atropelar as pessoas, ser muito direto, ser muito objetivo, não prestar atenção na pessoa e fazer impor o que eu quero, impor a minha verdade no jogo. Isso vai funcionar quando eu pegar um dominante do lado de lá, porque ele me entende, eu falo a mesma língua, ele vai discutir, vai confrontar e tal, no final a gente fecha o negócio. Quando eu pegar os outros perfis, eles vão se sentir incomodados. Uhum. Então, quando eu tenho esse conhecimento, a motivação para mim me adaptar ao perfil do cliente é o resultado. Eu quero servir aquele cliente, eu quero resolver o problema dele, eu quero ajudar ele a ter uma boa compra, uma boa decisão, eu quero ser referência para ele, então eu preciso conquistá-lo. Se para conquistá-lo eu tenho que respirar antes, Tomar um chazinho. sorrir, diminuir o meu ritmo para entrar no ritmo do cliente, faz sentido se é para fazer uma venda? Faz. Ah, mas eu estou manipulando? Não, eu estou servindo aquele cliente como ele merece ser servido, para que a venda Uhum. aconteça ao natural. Porque como é que você se sentiria se você chegar num lugar para comprar algo e o sistema impor o jeito daquele local? Não é desconfortável? Sim. Agora, quando você é bem acolhida, bem recebida, não é confortável estar ali, e isso pode ser um restaurante, pode ser um hotel, pode ser a compra de um imóvel. Dentro do perfil dos corretores, né? Qual que tu acha que é o perfil mais difícil de ser adaptado dele, por exemplo, às vezes o dominante ele é, como tu falou, às vezes ele é muito imbatível nas próprias suposições, né? Achas que tem algum perfil que é mais difícil de estar dentro do mercado imobiliário para servir as pessoas? Ou não, se a pessoa ela tem isso, ela quer, ela vai mudar, não tem. Tá. É que aqui, Ana, a forma como eu enxergo, tá? Eu enxergo o perfil e a inteligência emocional. Eu chamo as pessoas terapeutizadas ou não. Porque se a pessoa ela tem muitos desafios de ordem emocional, que não está terapeutizado, ou tem estrutura emocional muito frágil, o perfil perde força. Porque quem manda no jogo é isso, as emoções. Então eu preciso fazer essa verificação. Depois disso, eu preciso ver qual o nicho do mercado imobiliário. É um imóvel de que valor? Qual que é uma transação de 500 mil, ou é uma transação de 5 milhões, ou é uma transação de 10 milhões? Porque se é de 500 mil, a forma que um investidor vai tomar uma decisão de comprar 500 mil é uma coisa. A forma como o investidor vai comprar 8 milhões é outra. Então, o perfil comportamental conforme, ele pode ter um pouco mais de dificuldade em vender 500 mil, porque ele é muito técnico, ele é muito sério, muito comprometido, então ele vai performar muito melhor numa venda de alto valor, porque ele passa segurança, ele passa credibilidade, não é no argumento, não é na influência, não é na persuasão, é na competência profissional técnica. Porque o nível de exigência desse investidor é outro, o jogo é outro, a conversa é outra, entende? Então eu preciso ver qual a área, qual o perfil, qual o corretor, é terapeutizado ou não, que idade tem, o que transmite. Eu tenho um cliente que se formou como engenheira civil, jovem, se formou, veio para o mercado imobiliário. Aí qual que foi, conforme, qual que foi a estratégia? Eu digo, olha, vai para o alto padrão e se posiciona como engenheira, coloca o teu diploma em cima da mesa. Eu entendo de fundação, eu entendo da parte técnica da edificação. Tu quer comprar comigo, que domina todas essas informações, ou quer comprar com um corretor que está preocupado com a comissão? Olha a diferenciação que ela cria. Aí atendi outro advogado. O cara trabalhou no cartório de registros. Advogado de formação, cartório de registros, atua na área de permutas. Eu digo, cara, fala o tempo todo da tua história. Porque a credibilidade. Trabalhei 5 anos no cartório de registros em Balneário Camboriú. Sou advogado de formação. Eu estou preparado para fazer uma permuta boa para você. Percebe que ele se diferencia de muita gente no mercado? Então todo mundo tem o seu diferencial, tem a sua história e tem o seu perfil. Então eu preciso colocar tudo isso, equalizar tudo isso para poder ter alta performance. Não é tão simples, esse perfil faz isso, faz aquilo, não seria justo, seria leviano da minha parte falar isso. Tu comentou agora que tu teve bastante clientes que, uma era engenheira, outro era advogado e foram pro mercado imobiliário, né? O que que faz a pessoa, tipo assim, vir dessas áreas que tem um pouco a ver, mas, né, são uma mais, meu Deus, uma é mais de humanos, outra nem vem pra área da engenharia civil. O que que tu acha que faz a pessoa virar essa chave? Uma é o perfil. Às vezes a pessoa, ela está num perfil, esse que trabalhou no cartório de registros e é advogado, ele é dominante, um altíssimo D. Então, o pai dele quase teve um infarto quando ele disse que ia Isso aí. ser corretor. Só que hoje ele tem altíssima performance, ele é Uhum. referência no que ele faz. Então, eu pego o perfil para poder entender essa mudança e às vezes é uma mudança de vida.
A pessoa quer ter a liberdade que o corretor tem, quer ter a qualidade de vida. Às vezes a motivação financeira fala bastante alto. O retorno financeiro do corretor, ele é maravilhoso. Aí até foi algo que a gente falou ontem a respeito da importância dele saber gerir esse retorno, porque não adianta ter o retorno se a pessoa não está preparada para gerir isso. E aí que eu entro para poder ligar esses pontos e ajudar ele a performar. Tu já tá há quanto tempo, né? Perdão, quanto tempo na parte do DISC, análise comportamental? 5 5 anos. anos, né? Tu achas que o perfil do cliente, principalmente no mercado imobiliário, mudou nesses anos, desde que tu está dentro dessa área? Sem sombra de dúvidas. A mudança ela é muito rápida, porque hoje o acesso à informação ele é muito dinâmico. Então, hoje, se eu quiser fazer uma pesquisa usando a IA para entender quem eu sou, entender que tipo de investimento é bom para mim, para poder discutir antes de ser atendido, eu chego nessa mesa muito mais preparado. Então, a verdade é que o cliente está muito mais preparado, o mercado cada vez fica mais exigente e cada vez mais vai permanecer no mercado só um profissional capacitado. Então mudou no nível do acesso à informação e à preparação do comprador. Até mesmo, eu estava escutando um podcast recentemente que também abordava a questão de que antes nós tínhamos uma demanda muito grande, mas uma oferta muito pequena. Então, às vezes, a pessoa ela queria isso ou precisava disso e ela tinha um leque muito menor de possibilidades, ou até mesmo o acesso era muito menor a essas possibilidades, né? E hoje a gente tem muita demanda para as ofertas existentes, né? Muitas ofertas para as demandas E mais existentes, oferta né? que demanda. É. E tu achas que hoje, né, esse cliente, com tantas ofertas possíveis na mesa para ele, né? Tu achas que na hora da decisão de compra, né, ou até mesmo no atendimento, o que que vai mais influenciar a parte da decisão? Vai ser a forma como ele foi, atendido, a experiência que o produto vai proporcionar, ou o próprio produto em si, ou só números, Não. ou vai depender? Aí a gente chega num nível mais profundo do relatório com que eu trabalho, que trabalha com a teoria de valores. Quem manda no jogo é uma decisão intrínseca do cliente. É aquilo que tem valor para o cliente. Então, como tem muita oferta, muitos profissionais, muitas possibilidades dele ser atendido, qual que vai gerar uma conexão profunda para a decisão de compra? Aquela que bater com o valor dele. E às vezes nem está claro para o cliente. Então, qual que é o profissional de alta performance, que tem um nível de perícia profundo? É aquilo que sabe identificar o que é bom para o cliente, qual o motivo de compra dele, porque o motivo de compra normalmente ele é emocional. Então, às vezes, o corretor ele fica muito indignado porque o cliente não está fazendo a melhor compra, não é o melhor produto, não é a melhor possibilidade, mas o cliente botou na cabeça que vai comprar aquilo e compra. E o corretor fica indignadíssimo. E eles me contam assim, eles quase sobem em cima da mesa de nervosos que eles ficam. Por quê? Porque ele não está observando o valor emocional que o cliente associou àquilo. Tem um case de uma mulher do interior do Rio Grande do Sul que ela pagou 60 mil reais de uma churrasqueira. Como assim, Diego, 60 mil reais de uma churrasqueira? Sim, ela estava comprando um apartamento, aquele apartamento, sei lá, tinha 2 quartos e era 350 mil. E aí, quando os filhos viram tudo, é uma mulher sozinha, os filhos já saíram, validou com os filhos, comprou. Quando os filhos foram para lá, disseram assim: mãe, não tem churrasqueira. E o pai, que era falecido, sempre fazia o churrasco no domingo com eles. E ela disse: é verdade, ficou pensativa. Na outra semana, ela voltou na construtora, tinha a mesma unidade, mesma metragem, só que com churrasqueira. Porém, era 60 mil mais caro. Ela trocou a compra, investiu 60 mil reais a mais, que ela podia ter feito uma churrasqueira no apartamento com menos, por valor emocional. Então, essa pergunta, ela traz muito essa conexão emocional. Muitas possibilidades confundem o cérebro. O nosso cérebro gosta de poucas. E aí, mais uma vez, eu preciso de uma boa conexão com o cliente, de perícia no que eu faço, para poder apresentar poucas e assertivas possibilidades para aquele cliente comprar. Em que ponto achas que o corretor ele tem que se posicionar, né? Tu falou que qualquer pessoa ela pode meio que mascarar o perfil dela dependendo da situação, né? Então já aconteceu situações, vamos supor aqui dentro, o corretor veio, trouxe o cliente porque ele quer, agora ela veio, gostou, quer para morar, quer e tal, mas sai da construtora, não, ela quer de outro valor mais baixo para investimento, tipo, em que momento se o corretor sabe que o perfil da pessoa, não, ela quer morar, é mais emocional ou não, ela é mais racional, é mais investimento, ela tem essa separação,
mas na hora o cliente ele pode se encantar, se vislumbrar, mas ele foge do que ele estava pensando. Aonde que o corretor, ele poderia, em que ponto ele poderia se posicionar falando, cara, acho que dentro de tudo que a gente conversou antes, ou da tua forma, que eu já tinha analisado tuas intenções, acho que não é muito por aqui que a gente deveria ir, acho que é para esse aqui. Tem ou não, é 100% no flow do cliente? Tem sim. E para isso, deixa eu contar uma história na loja de colchões, uma história dos colchões. A minha gerente me liga sábado de meio-dia, indignada, Diego, atendi um empresário na semana, ele veio na loja sábado, ele, a esposa, os filhos, a mãe, entraram todo mundo, eu digo, agora eu vou vender. E ele entrou na loja dizendo assim, ó, 80% está decidido. E Diego, ele saiu da loja e não comprou. Onde foi que eu errei? O que aconteceu, Diego? Ela quase chorando, assim, acho que era a meta para bater a venda para bater a meta do mês. E eu disse assim, amiga, o que é esses 20% que falta? E ela, 20%? O cliente não entrou na loja dizendo que 80% estava decidido? O que é os 20%? Aí a ligação ficou muda, ela disse assim, eu não sei, não pedi. Eu digo, tu acha que o cliente nos recebe na semana, se a gente for até a empresa dele? Claro, eu digo, super querido, seu Ricardo. A gente foi lá, eu me apresentei, dono da loja e tal, o senhor esteve na loja, e o senhor entrou falando que 80% estava decidido, o que eram os 20%? Ele falou, Diego, aquelas pedrinhas magnéticas, funciona aqueles negócios, a gente ficou em dúvida. Eu digo, é só isso, só expliquei, ele ligou para a esposa, a gente fechou ali na hora. Então, o primeiro ponto para se posicionar é uma verificação se está tudo bem definido, se não tem 1% de dúvida. Eu não posso me posicionar na dúvida, ninguém anda rápido em dúvida. Então, primeiro, fazer essa verificação. E segundo, quando tem incoerência. Quando tem uma incoerência por parte do cliente, é a hora do corretor se posicionar. Digo, olha, você me falou, olhando nos meus olhos, que você queria esse imóvel, nós verificamos que era o que você queria, você fez uma proposta, nós chegamos nessa proposta e agora tu está me dizendo que tu tem que pensar. Tem uma incoerência nisso. E eu peço para, nesse momento, por favor, você ser honesto comigo. O que está acontecendo? Porque se tem uma incoerência, tem uma informação que está solta. Que informação é essa? E aí eu preciso me posicionar com profissionalismo. Eu não vou brigar com o cliente, mas eu vou brigar com a incoerência que o cliente está trazendo para a mesa. Porque se eu sou profissional, eu não estou brincando. Eu estou ali para atender e para conduzir para um processo de decisão. Eu estou para servir. Eu não estou mentindo, eu não estou manipulando, eu não estou pressionando, eu estou sendo um profissional posicionado. Então essa é a hora. Quando tiver incongruência, quando faltar coerência, é necessário sim um posicionamento muito firme. Eu gostei muito disso, porque isso acontece bastante, né? Acho que todo corretor deve ter se identificado, porque saiu, amor, era isso, mas isso aqui, mas aquilo ali. E aí, às vezes, a gente até não sabe, tipo, até onde a gente consegue. Tá, mas vamos lá. Tu fez essa proposta, tu fez isso, eu concordei com isso. Tipo, então como que a gente pode, né? Falar, se posicionar, mas não ser interpretado no sentido, calma, ele tá vindo pra cima de mim, sabe? Por que eu contei a história? Porque é muito importante os 20%. Nos atendimentos, agora eu não estou tão ativo no processo de vendas, mas quando eu pessoalmente estava nos processos de venda, dominando esse conhecimento, no meio do atendimento eu perguntava, Ana, se você fosse decidir agora, qual seria a sua decisão? Mas eu não sei, estou buscando... Não, eu não estou te pressionando para fechar, mas eu quero entender como que está a tua linha de raciocínio. Se tu fosse decidir agora, qual a decisão final? Não era comprar. Por que você não compraria nesse momento? Então, fazer perguntas de verificação ao longo do processo, tu não deixa o cliente se perder. Então, eu não posso mostrar muitas opções, eu não posso deixar o cliente muito solto. Eu sou profissional, eu sou especialista, eu preciso dirigir esse cliente. Só que se eu não ler o perfil, se eu não fizer uma boa conexão, se eu não fizer a leitura do cliente, se não atender ele de acordo com o perfil, eu não consigo conduzir. Aí falta perícia, falta profissionalismo, falta preparação profissional para conduzir nesse funil e chegar no final e fazer esse fechamento. Como que o corretor hoje ele poderia se aperfeiçoar para estar cada vez mais preparado? Porque o mercado está exigindo também que o profissional seja mais preparado, né? Aonde que ele pode estar buscando esse aperfeiçoamento, a melhor performance na hora de identificar os perfis, atender esses perfis e ir também se moldando para que cada atendimento seja personalizado de acordo com a pessoa, sabe? Perfeito. Eu tenho um cara muito bom para indicar, chamado O Diego Reginato. Eu recomendo me contratar, realmente, fazer treinamento comigo, mas se não eu, quem? Essa é a pergunta que eu faço. Investir em autoconhecimento. Ponto de partida. Saiba quem é você. Com um treinador, um mentor comportamental bom. Seja eu, seja outro, não tem problema nenhum. Descubra quem você é.
Depois, só saber quem eu sou não vai trazer resultado, não vai mudar o meu Uhum. jogo. Entra parte do meio, autodesenvolvimento. Em cima do meu perfil, o que eu preciso de terapia? O que eu preciso de chute na bunda? Preciso de alguém me empurrando? Preciso de um mentor? Preciso de performance? Preciso de treinamento? Preciso de formação técnica? O meu perfil versus performance, tem que desenvolver em quê? E aí eu vou investir nisso, seja o que for. Para quê? Para que lá na frente eu tenha alta performance. Que aí eu vou juntar o meu perfil à alta performance. Tem alguma instituição de ensino que eu recomendo? A minha matriz é Febracis. Então, Uhum. se eu posso indicar hoje alguém, já estive em várias salas, com vários treinadores, com várias instituições, e eu escolhi a Febracis por me identificar com princípios e valores. E é uma escola que tem todas as informações necessárias para deixar um profissional em alta performance, como eu acredito que tem que ser. Então, eu acredito que é esse ponto: o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a alta performance. Hoje, o que que achas que significa vender bem no mercado imobiliário? Ou se dar bem no mercado imobiliário, dentro dessa parte de personalidades? Primeiro é vender sem sofrer, porque a pessoa que negocia performance com sofrimento, ela vai adquirir vícios. E aí a conta no final não fecha. Então, primeiro você tem que ter paz no processo, tem que curtir a jornada, tem que sentir gosto. Não posso ficar feliz só na venda, porque é um período muito curto. A maior parte do ano é atendendo, a venda é um time. Então, primeiro eu preciso me resolver para estar bem comigo mesmo. E o segundo ponto é eu focar em cima do meu perfil, é eu investir no meu perfil. Como que eu funciono? É botar a minha verdade no jogo. É nisso que eu acredito, que vai ter alta performance dessa forma. Achas que se a pessoa, por exemplo, ela tem que ir se automodelando para determinados atendimentos, né? Achas que isso pode trazer algum impacto negativo para a pessoa no sentido dela começar a achar que ela não está sendo ela mesma? Não, justamente o contrário. Jung tem uma frase que diz assim: enquanto eu não me fizer consciente, o inconsciente dirige a minha vida, eu chamo isso de destino. Quando a pessoa não conhece a si próprio, quando ela não sabe quem ela é, ela cria os personagens. Porque ela vai ver um colega que é legal e ela vai tentar imitar e vai virar um personagem do colega. Ou o pai, a mãe, alguém, o mercado vai dizer que tem que ser desse jeito. A calça tem que ser assim, o sapato tem que ser assim. E a pessoa passa a adotar um personagem que não é ela. Não funciona. Agora, quando ela sabe quem ela é, o adaptar vai ser para servir o cliente. E o resultado é maravilhoso. Servir, amar a outra pessoa é algo impagável, é algo Uhum. que o retorno vai ser sensacional. Então é justo o efeito, ele é o contrário. Esse autoconhecimento vai gerar a oportunidade de eu me posicionar em cima de quem eu sou. Olha, eu gostei muito da conversa, né? Acho que foi muito assim, muitos gaps até do que tu falou, a gente começa a trazer até para dentro do nosso dia a dia, né? Então, Essa questão de como se posicionar, de como comunicar, de como entender. Claro, foi numa hora de conversa meio difícil tu me dar uma aula de como eu vou saber qual é o teu perfil. Hoje sim. eu te acho comunicadora, agora onde que eu vou botar esse perfil eu já não sei, né? Mas eu gostei muito da nossa conversa, mas eu gostaria de um bate-bola final aqui que a Tá. produção separou pra gente, Olha só aí. pra encerrarmos, Lá vem os né? desafios agora, vocês que prepararam, né? Ah, bom, aqui eles colocaram qual era o perfil que mais aparece no mercado imobiliário. Tu falou que hoje bastante é o conforme e o dominante, né? Como cliente, é. Como cliente e como corretor, Os quatro. Aí tem uma mistura né? bem dinâmica. Uma característica indispensável para um bom corretor. Verdade. Falar a verdade acima de qualquer custo. Ele é bem direto, né? Tá, um hábito que todo corretor deve ter. Atividade física, Por quê? porque está diretamente ligado com a saúde mental. E para a pessoa ter uma sobriedade mental, ela tem que ter uma prática de atividade física constante. Eu acredito que é uma ferramenta boa que vai trazer reflexos em várias áreas. Trabalha a disciplina, trabalha a mentalidade, trabalha a energia, trabalha dinamismo, trabalha a saúde, trabalha a vitalidade, trabalha a vida, e a nossa região ela é isso. Cara, eu gostei muito disso. Porque eu também eu sou uma defensora dos hábitos saudáveis, né? De treinar e tudo mais. E aqui dentro da empresa mesmo a gente tem um gym rats com as pessoas, né? Pra Olha, fomentar. Mas a gente vê que hoje no mercado imobiliário, às vezes. Não só no mercado imobiliário, mas às vezes a pessoa tá tão focada no resultado na hora de. Eu saindo do bate-bola, né? Mas focada em performance e trabalho enquanto eles dormem e tudo mais. E às vezes ela acaba não olhando para si mesma, que é algo que tu trouxe bastante sobre se conhecer, né? E deixar
meio que isso inconscientemente ir atrapalhando a rotina da pessoa, né? Perfeito. E como um reforço, 100% dos meus clientes que têm alta performance, 100% são praticantes assíduos de atividade física. Tá aí, né? Vamos lá. Um livro ou um conteúdo que mudou a tua visão? Um livro ou um conteúdo que mudou a minha visão, a Bíblia. E o maior diferencial no atendimento hoje? O maior diferencial no atendimento hoje é entender de gente, é entender de gente, entender de pessoas, entender de tudo aquilo que a gente falou. Porque, no final das contas, nós somos seres humanos nos conectando uns com os outros. O dinheiro é uma troca de mãos. Eu troco o dinheiro por imóvel, eu troco... Mas o que fica? São as conexões. É o impacto que eu gerei na vida das pessoas, sejam próximas ou não. Então, nada faz sentido se a gente não soubesse conectar corretamente com pessoas. E a primeira pessoa a me conectar bem é comigo mesmo, para depois de me conectar com os outros, e assim a gente conseguir construir algo realmente diferente, que faça sentido e que a gente fique feliz para desfrutar o sucesso que a gente constrói. Então, para mim, é essencial, é inegociável, gente, entender de gente. Bom, Diego, vou deixar tu falar antes de finalizarmos. Então, fale suas redes sociais, venda o seu peixe, como que a gente diz aqui, né? Então, Legal. Eu tenho uma mensagem final que é algo que eu sempre finalizo a minha mentoria com essa fala, Ana, que eu acredito, dentro da minha crença de cristão, dentro dos meus princípios, eu acredito que todos nós nascemos gênios. Dentro da gente existe uma genialidade. Só que se eu analisar a capacidade de um peixe em escalar árvores, eu considero ele um incompetente, porque o peixe nasceu para estar na água. Então eu convido quem está acompanhando esse podcast a olhar para si e encontrar essa genialidade. Existe um lugar onde você vai ser feliz e onde você vai prosperar e crescer muito, desde que você esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa. Essa é a minha mensagem para você. Desejo que você tenha muito sucesso. Meu Instagram é @reginata_diego. Que Deus te abençoe e se precisar de mim, me chama que eu estou pronto para te servir e te levar a outros níveis de performance. Diego, mais uma vez, muito obrigada pelo podcast, muito obrigada pela conversa, acho que foi muito enriquecedor. Inclusive, o Diego ele vai ter um curso lá na Olha Unipax, aí! né? Na nossa plataforma de ensino voltada principalmente para corretores, fala sobre desenvolvimento pessoal, profissional, né? Traz muitos conteúdos sobre o mercado imobiliário, principalmente de Porto Belo, então logo mais vai ter, ou antes, ou já deve ter saído também, o curso do Diego sobre essa análise comportamental, voltada mais no método DISC, né? Então também acessa lá a plataforma, vê o curso do Diego, veja os outros cursos e até o próximo PaxCast. Até!